Eu estou feliz, o Senhor já alegrou meu coração esta noite. Amém, meus irmãos? Quando você vem desesperar, eu estou pulando de alegria. Glória a Deus. É verdade, irmão, porque o Deus é Espírito. Aleluia. Ele é Espírito, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Importa que eu adore em Espírito. E em verdade, você está aí no seu cantinho, você está em silêncio, mas você está adorando a Deus aí no teu silêncio. Você está aí ligado no céu, dizendo: Jesus, falando com o Espírito Santo. E eu louvo a Deus que eu estou muito feliz. Minha alma está regozijada no cuidado de Deus. Eu estava até dizendo: Senhor, fala meu coração. E o Senhor, através dos louvores de cada irmão que passou aqui, vem falando com o meu coração. Eu louvo a Deus por isso, porque realmente nós temos uma casa temporária. Eu não sei porque ele descobriu o tema, mas o tema vai para esse caminho de peregrinação mesmo, amém? Meus irmãos, nós lemos no livro de Mateus, no capítulo de número 1, livro de Mateus. Estou feliz mesmo, graças a Deus. O Espírito Santo alegra a gente, na alma da gente. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo de número 23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Hoje é um culto de família. Interessante que a preocupação de Deus é sempre estar com a gente. Deus não só quer conviver com o indivíduo da família, Deus quer conviver com a família. E nesta noite eu queria compartilhar algo que Deus vem falando no meu coração, no que diz respeito à casa, ao lar. O ambiente em que você está junto com essa família deve ser o melhor lugar do mundo. Você sabia disso? O ambiente, os cômodos, a convivência, esse ambiente sagrado. A sua casa é um lugar sagrado. Quando Deus fez o primeiro lar, a Bíblia diz que Deus no Éden estabeleceu um jardim para que Adão pudesse lavrar e cuidar, e estabeleceu ali casa. Entretanto, nós vemos que Deus sempre passava para conversar com Adão, e nós sabemos que Deus se revelava para Adão porque Adão estava em estado perfeito, não havia pecado no homem. E Deus falava com o casal na viração do dia. Observe aqui no versículo número 8 do capítulo 3 de Gênesis, quando o texto dizia: ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Então, naquele lar, no primeiro lar da primeira família, a Bíblia relata que Deus participava, além que o Senhor ali conversava com o casal. E o interessante é que durante todo o dia o casal tinha a sua atividade, mas quando chegava no final do dia, que a expressão viração do dia fala do final, o Senhor se apresentava para aquele casal para conversar com eles. E interessante que o lugar mais aconchegante da casa, o lugar que é mais interessante, que todo mundo está junto, é na cozinha. Você já parou para pensar? A cozinha é o lugar mais quente, a cozinha é o lugar da ternura, a cozinha onde todo mundo está reunido. E quem não se lembra de tantos momentos felizes na cozinha? Todo mundo tem aquele pensamento do passado: meu Deus, quando está com minha mãe, quando está com meu pai, todo mundo chegava, os irmãos sentavam na mesa, todo mundo sentava ao redor da mesa ali. E nesse momento, é um momento onde Deus também está presente. Quem pode ser amém? Amém. Entretanto, nós vemos aqui, meus irmãos, que algo acontece nesse relacionamento de Deus com a família. A família acaba rompendo com Deus aquela comunhão, e Deus começou a procurar ele no jardim. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus em
as árvores do jardim. Observe o que acontece. A família agora passa a se esconder de Deus. Eles tinham um relacionamento aberto, eles tinham uma convivência aberta, e agora esta família passa a se esconder de Deus, irmãos. Quando eu observo esta passagem, eu penso que Adão e Eva, como família, eles não se perdem na rua como família, eles não se perdem no emprego como família, eles se perdem dentro de casa. Você já pode pensar que os problemas que faz a gente se desencontrar de Jesus dentro de casa é dentro do lar. Não é na igreja que a coisa acontece, não é na rua que a coisa acontece, é no silêncio das paredes, é no silêncio dos cômodos que se rompe a intimidade, e agora a família não quer mais conversar com Deus. E interessante que quando Deus, segundo alguns eruditos, que quando Deus passeava no jardim, as árvores balançavam com a presença de Deus no jardim. E Deus começava a chamar o nome de Adão, Adão, aonde estás? E interessante que Deus faz a pergunta, mas Deus já sabia onde ele estava. Isso me chamou a atenção. Deus sabia aonde Adão estava, e mesmo assim Deus pergunta: Adão, Adão, aonde estás? E ele, Adão, se sente despreparado para conversar com Deus e tem a presença de Deus que se esconde. Um dos maiores problemas nos lares é a falta de comunhão com Deus. E o problema é que muitas das causas que afastam o nome de Deus está acontecendo dentro de casa. Você sabia que quando a gente pensa, irmãos, que o problema vem de dentro para fora, não. O problema acontece dentro de casa. Tem casamento se acabando e acontece tudo dentro de casa. Tem filhos se afastando dos pais porque não conseguem conviver com os pais dentro de casa. Não tem mais intimidade, não tem mais alegria. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está nos despertando para nós preservarmos a unidade familiar. Quem pode dizer amém, meus irmãos? E por isso que eu li aqui a palavra Emanuel, porque o desejo de Deus é de habitar conosco. Porque Deus procurou Adão, e Deus também procura a nossa família. Deus procura o jovem, Deus procura a esposa, Deus procura a moça, Deus procura a criança, Deus procura o pai, Deus procura a mãe. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus está chamando a família para um relacionamento, para que os irmãos entendam mais profundamente como Deus faz para tratar disso. Deus convida a família israelita para uma habitação pedagógica. Deus começa a trabalhar e a treinar e a ensinar como as famílias devem se comportar diante de Deus, para que Deus possa habitar no meio da família. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, no capítulo 23. Versículo número 3. Olha o que o texto diz: e ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Meus irmãos, aqui é chamado a festa das cabanas, também é chamado como festa dos tabernáculos. Interessante que essa festa tem um sentido pedagógico, e Deus fala conosco da importância de nos dedicarmos a Deus. Ao primeiro dia, esta festa durava 7 dias. Eram 7 dias de festa, chamado Festa das Cabanas. Eles tinham que sair de dentro de casa e no terraço montar uma cabana, montar umas folhagens e passar ali 7 dias com as famílias ali naquele cômodo fora de casa. Para os irmãos terem ideia, esse ritual existe até hoje. Os
chamado Sucote. Eles saem de dentro de casa, montam uma cabana literal e habitam ali. Só que nesse tempo é um tempo de meditação, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de se aproximar de Deus. Entretanto, eu quero ver a luz da Bíblia. Primeira coisa que Deus faz é que é uma santa convocação. Deus está chamando as famílias para se dedicar a Ele. Uma coisa, agora preste atenção no que eu estou dizendo. Uma coisa é você vir para a igreja, é você cultuar, está válido. Mas Deus quer um particular com a família. Porque aqui, entende, irmãos, aqui é uma adoração coletiva, está todo mundo junto adorando, todo mundo está jogando junto, está tudo certo, sem problemas. Mas muitas vezes o alcance é pouco. E Deus, Ele quer um momento. Eu já vi muitas pessoas dizer: pastor, eu preciso de viajar, eu preciso de tempo com minha família, eu preciso ir para ali. É válido, mas Deus também quer um tempo. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Eu sei que, meus irmãos, todo mundo deve ter o seu tempo. O esposo e a esposa tem que ter o seu tempo. Isso tem que dar intimidade, até de um passeio a sós. É importante. Você sabia que é importante? Super importante, os dois sozinhos, sem filho atrás. É importante, irmãos. Também a família viajar é importante. Mas também nós deixamos passar um detalhe: que Deus quer esta intimidade. Ele também quer participar da família. E precisa a família ter um tempo com Ele. E aqui não é simplesmente, irmãos, um culto dentro de casa. Não é isso, não. É mais. É bem mais do que um culto. Primeiro, era 7 dias. Uma vez no ano, 7 dias. Segundo, ninguém poderia trabalhar. Deus disse: para tudo. E isso é um contraste com a vida cotidiana, que é uma correria. Hoje em dia, meus irmãos, dificilmente alguém quer lá no telefone, quer trabalho, quer isso e aquilo. Amanhã você já vai trabalhar. O prefeito tem que acordar de 4 horas da manhã, já vai trabalhar. É aquela agonia, já está no culto querendo ir embora. O prefeito, o pastor está cansado. E por aí vai. Mas é a correria. A verdade é essa. Não nos puxa, não. A vida é cansativa, irmãos. Não é brincadeira. Observe, meus irmãos, que a palavra de santa convocação, eu preciso entender que o que eu estou falando aqui não é simplesmente uma pregação, porque o texto diz que é santa a convocação. Então, a palavra santa convocação no hebraico é mikra kadosh. Mikra é convocar, chamar, reunir uma assembleia. Deus está chamando a gente. Aleluia. Deus está chamando a gente. Aleluia. Alguém pergunta: por que o pastor está batendo palma? Eu digo que o profeta bate com o pé e bate com a mão para chamar a atenção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos chamando. É santa convocação, é um chamado de Deus. Aí depois diz: Kadosh, um momento de consagração, de separação para Ele. Esse momento é sagrado, essa convocação é sagrada, porque Deus vai fazer algo diferente quando nós nos começarmos a praticar isso. Se prepare, porque Deus vai fazer algo grande no meio da sua casa. E eu botei aqui as orientações pedagógicas de Deus. Então, a primeira orientação pedagógica de Deus, Ele pede para que a gente não faça nada. Levítico capítulo 23, versículo número 36. Olha o que diz o texto, na última parte: nenhuma obra fareis. Porque Deus não quer que a gente faça nada no dia que a gente se separe para Ele. Meus irmãos, eu não estou falando de uma simples consagração. Não é isso. Isso aqui não é uma simples consagração. Não é um culto doméstico. Porque o culto não pode ser uma réplica. O culto doméstico é diferente, sabia? Não pode ser
este momento de adoração é um momento só, desliga os telefones. Aleluia! Não faz nada e vamos adorar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Que coisa! Desliga tudo, para tudo. Por quê? Porque ele pede para parar. Primeiro, para que não haja distração. Deus não quer que você se distraia. Se esse momento é dele. Se você tem propósito, escute que Deus está lhe dizendo. Tu não tem propósito, você não tem propósito. Então bota isso agora, aí na tua agenda com Deus. Deus diz, eu não quero que você se distraia neste período. Não se distraia. Aleluia. Sem antropocentrismo. O que é antropocentrismo, pastor? Antropocentrismo é um homem como centro. Deus, você não é mais o centro, não. O centro é Deus. Deus é o centro. Glória a Deus. Esqueça de tudo. Agora é hora da minha família com Deus. E esta atividade tira toda a ansiedade e fadiga. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, nós vemos que Marta prioriza essa ansiedade, essa preocupação do dia a dia. Jesus mesmo diz para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada. Então o dia a dia é cansativo. Por mais que você venha, corre para a igreja, trabalho, resolve as coisas. Irmão, se você não se cuidar, você é arreia. Se você não se cuidar, Satanás acha uma brecha. E você tem que ter esse momento de carregar as baterias. E sabe como é que se carrega as baterias? É um momento a sós com Deus. Glória a Deus. Deus vai fazer mais do que carregar as baterias. Deus está dizendo assim: eu vou tirar o teu cansaço. Glória a Deus. E reserva para mim um tempo. E reserva para mim algumas horas. Eu vou tirar a dor, o cansaço, a angústia, a ansiedade e a fadiga. Marta, Marta, tu estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. É muita coisa, irmão. Jesus está dentro de casa. Gente, Jesus está dentro de casa. Jesus está dentro da tua casa. Glória a Deus. E você correndo para lavar, você correndo para fazer as coisas, mas não para ouvir. E Jesus está dentro da tua casa, esperando. Quando é que ela vai parar para me ouvir? Glória a Deus. Quando é que ele vai parar para me ouvir? Chega em casa, meu irmão, é ligação, é trabalho, é patrão, não sei o que, não sei o que. E Jesus dentro da tua casa, dizendo: bom, vamos ver, quando é que ele vai parar para me ouvir? Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher que escolheu uma melhor parte. Aleluia! E era Maria. Está aos pés do Senhor Jesus. E o Espírito Santo revelando que ele era o Messias. E ela ali, glória a Deus, se enchendo. E Jesus disse assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa, cheia de fadiga. Para um pouquinho. Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Esses momentos, escute bem, esses momentos a sós com Deus que você vai ter a partir de hoje, vai mudar a tua vida. Escute de novo. Esses momentos a sós com Deus, aleluia, vai mudar a tua vida. Aleluia. Vai mudar a tua vida. O Senhor está dizendo assim: eu quero um tempo, eu quero um momento. Eu não quero pressa. Aleluia. Para que está aquele quarto lindo? Eu não sei se tem crente que tem quarto aqui. E disse um dia desse assim: esse quarto é o quarto da oração. E nem lá entra. E nem lá entra. No começo era o quarto da oração. Não. Lá era juntar o quarto e juntar coisa. É verdade. Mas nesta noite Deus está dizendo assim: tira tudo, reserva um espaço. Eu quero este momento, conte com a tua família. Aleluia. Porque o Senhor te diz e me diz nesta noite: quantas famílias estão se perdendo dentro de casa? Estão todos juntos e se perdendo. Estão todos próximos e longe de
se tu ouvires a minha voz, estabelecer culto no teu lar, aleluia, neste momento me agradarei, diz o Senhor, e te abençoarei. Recebe graça da parte de Deus nesta noite. Ora, Deus tem coisa grande para as famílias aqui. Glória a Deus. Esse culto não está diferente. De tudo. Deus não quer nem que você bote na mesa as confusões, os problemas. Pelo amor de Deus, neste momento é vocês e Deus. É vocês e Deus. Aleluia. Aleluia. É vocês e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês e Deus. Deus e vocês. Vocês e Deus. Deus e vocês. É um encontro com Ele. Aleluia. Quando nós vemos aqui na segunda observação pedagógica, Deus combate nessa observação pedagógica o ativismo religioso. Já disse aqui hoje. Tem gente que passa o ano todo indo para a igreja, não é verdade? Mas continue vindo, caminhe, não pare de caminhar. Mas eu quero dizer uma coisa: precisa se relacionar com Deus. Glória a Deus. Senão vai ser somente ativismo religioso. Você sabia? Evangelismo, trabalho, tudo isso é válido, mas não pode ficar somente por cima. Porque senão vai ser igual Maria. Maria está fazendo algo errado? Não. Mas não estava se dedicando de verdade para Jesus. Ela está tão ocupada que os afazeres tomavam o epicentro da adoração. Até quando a gente vai fazer isso? Deixar que as atividades falem mais do que adorar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Oh, tu estás entendendo o que Deus está te dizendo? Deus quer te dar qualidade de vida. É isso que Deus está te dizendo. Eu quero te fazer prosperar. Eu quero te abençoar. Aleluia. Eu quero te sarar. Eu quero abençoar os teus filhos. Desfruta desta noite. Aleluia. Deus quer abençoar o teu lar, os teus filhos, a minha casa, a tua casa. Deus quer abençoar. E quando nós vemos Levítico no capítulo 23, versículo de número 38, olha o que o texto diz: além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além dos vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor, versículo 39, a parte B, dia primeiro haverá descanso. Você entendeu? Eu vou repetir. Deus está dizendo assim: além dos sábados da oração, além do que você pode fazer, além dos votos, além daquelas preocupações todas, tudo, Deus está dizendo assim: pare. Essa palavra é diferente de tudo que eu já preguei aqui. Porque eu me coloco na mão do Senhor. Glória a Deus. Eu não gosto de falar o que quero. Deus me livre. Não, eu não sou assim. Eu gosto de falar o que Deus quer falar para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo assim: pare. Glória a Deus. Sabe quando a gente está na linha do trem e diz assim: pare, olhe e escute. Se tu continuar só no automático, tu vai se atropelar. Pare para mim. Pare um momento para me ouvir. Irada canto e delai a praia da Sérvia. Glória a Deus. Aleluia. Deus reuniu aqueles que
Eu não quero somente os teus votos. Glória a Deus. Eu não quero somente os teus sacrifícios. Eu não só quero somente os teus sábados. Eu não quero somente as tuas ofertas voluntárias. Mas tu não vai me comprar com essas coisas, meu Deus. Aleluia. Tu não vai me comprar com isso. Eu quero é você. Aleluia. Eu morri por você e ressuscitei. Eu fui transpassado porque te amo. Eu quero você. É você que eu quero. É você que eu desejo. É só você que eu quero. Eu quero os teus filhos. Eu quero a tua esposa. Eu quero o teu marido. Jesus está dizendo assim, eu quero a família. Eu quero a família. Parem. Meu Deus. Glória a Deus. Faz quanto tempo que a gente não parou, hein? Para ouvir Deus falar. Deus vai começar a se manifestar nos lares. Vocês verem essa palavra é profética. Deus vai começar a se manifestar nos lares. Deus vai começar a se manifestar dentro de casa. Eu me lembro, meus irmãos, que eu morei numa situação muito difícil. A minha casa era uma casa de madeira. Eu já morei em casa de madeira. A casa ficava troncha, não ficava nem mais em pé. Mas eu me lembro que quando a gente se reunia dentro de casa, o Espírito Santo de Deus nos chamava. E quantas vezes Deus tomava minha mãe em profecia para mim, para falar por quantas das vezes. Aí o momento que a gente parava, os meus amigos iam para casa, e ali a gente falava de Jesus. Jesus se manifestava dentro de casa, e muitas das coisas que se cumpriu hoje na minha família foi fruto daqueles dias que a gente convivia dentro do lar, e Jesus tomava minha mãe, eu tomava meu irmão, e Jesus falava, se revelava, a gente chorava falando mistério dentro de casa, aquela presença gloriosa, era um culto, era a presença de Deus ali dentro. Glória a Deus. Ah, como eu tenho saudade quando os problemas financeiros não atrapalhavam a nossa oração, quando Jesus acordava de manhã, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Teve um dia que eu estava tão preocupado, tão angustiado, e Jesus falou algo para mim, eu me despertei falando mistério. André, o que foi isso? E eu estava assim dentro do quarto, para lá e para cá, falando mistério dentro do quarto, e eu não vi homem que está acontecendo. Deus está falando comigo agora. Glória a Deus. Aleluia. E Deus cumpriu a palavra naquele dia, e que eu estava no quarto, e Deus me dizia, tu acredita, tu ainda acredita no Senhor, eu acredito, Senhor, eu sei. E as lágrimas seriam uma experiência com Deus. Aleluia. Me diz, teu espírito ainda é o mesmo, tu mudou? Glória a Deus. Jesus ainda se manifesta dentro de casa. Quando tu era jovem, tu lembra quando tu era jovem? Jesus ainda se manifesta. Ele aparece na mesa, e quantas das vezes eu estava sentado na minha mesa, conversando com minha mãe, e mãe, e começava a dizer, meu filho, tu vai para o outro lado, e Deus vai fazer assim, eu ouvindo tudo isso. E eu me lembro uma vez que ela disse, e te prepara, tu vai ser transpassado, tu vai sofrer tanto. E eu não sabia. E Deus cumpriu aquilo. Mas eu estava na mesa, eu estava numa janta, aleluia, e o Espírito Santo tendo acesso a gente, conversando com a gente, o acesso de Deus. Meu Deus, que saudade.
de saudade. E é isso que Deus está dizendo nesta noite. Pare. Oh, aleluia. Pare. Eu preciso parar. Eu preciso buscar um pouco ao Senhor. Eu preciso ouvir Jesus falar comigo dentro de casa. Uma vez Abraão estava dentro de casa, angustiado. E Deus disse assim: Abraão, Abraão, sai para fora. E ele saiu, conta as estrelas, se é que tu podes contar. Porque assim é a minha promessa na tua vida, Abraão. Oh, aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. No versículo 40, para não perder a fiada, porque o tempo já acabou. Mas quando eu observo aqui no versículo 40 do capítulo 23 de Levítico, olha o que o texto diz. Primeiro dia tomarás para vós ramos. Primeiro dia tomarás para vós ramos, formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros das ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Entenda, eles teriam que pegar alguns ramos, e esses ramos têm um ponto de alegoria, tem um sentido espiritual, tem um sentido aqui. Primeiro é porque Deus mandou eles buscar os ramos. Quem participa desse momento tem que buscar a Deus. Tem que seguir as orientações. Eu vou buscar a Deus. E aí eu separei aqui porque o tempo não mais dá para a gente continuar. Mas no capítulo 8 de Neemias, versículo 15, a Bíblia diz que Neemias também chega a orientar ao povo a fazer isso. Porque Israel, em todo o período de sua jornada, só fez isso a primeira vez no tempo de Neemias. Você sabia disso? Muitos anos para fazer isso, só fizeram no tempo de Neemias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eles tinham que pegar oliveira, eles tinham que pegar murta, eles tinham que pegar palmeira, eles tinham que pegar salgueiro. 4 plantas tinham que pegar. Mas para quê? Para fazer a coberta. Sabia? Para fazer a coberta. E o que quer dizer, pastor? A oliveira. A oliveira, irmão, simboliza esperança. Você lembra quando deu aquele dilúvio? E as famílias ficou dentro daquela nau, daquele barco, daquela arca. Meu Deus, a deriva. Uma arca sem freio e sem direção. Meu Deus, não tinha freio ou direção. Mas a Bíblia diz que ao tempo Deus deu um sopro na terra e Deus estava provendo livramento. E a Bíblia diz que Noé pega um pombo e joga ali pela janela. E a Bíblia diz que o pombo volta com um raminho de oliveira. Isso significa provisão de Deus. Deus tem provisão. Deus tem futuro. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Era o que Deus falou forte no meu coração. Aos seus filhos, aos nossos filhos, Deus tem um futuro. Escutem, escutem. Deus tem um futuro. Deus tem um futuro. Deus reservou para os vossos filhos um futuro. Guardem esta palavra de hoje. O Senhor está dizendo assim: eu sou esperança na vossa vida e na vossa família. Eu tenho um futuro diferente da minha parte para os teus. Tu crê que Deus tem um futuro diferente? Que Ele vai fazer o extraordinário. Ele vai fazer essa arca parar no lugar certo. Aleluia. A arca vai parar no lugar certo. Ele vai dar um vento e no Monte Ararat essa arca vai parar no lugar certo. Meu Deus, vai parar no lugar certo. Sim,
Oliveira. A oliveira, ela significa também a graça do Espírito Santo, porque está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Quando tu começar a buscar, quando tu começar a se preservar para mim, tu vai perceber que não precisa usar a força. Eita! Não precisa forçar a porta, porque a porta já está aberta. O Senhor te diz: os meus ouvidos não estão agravados, eu estou te ouvindo, eu estou te escutando. Aleluia, eu estou levando em consideração as tuas orações. Não precisa usar a força, não precisa forçar a porta. Depende de mim, a minha graça te basta. Olha, meus irmãos, sabe por que essa passagem é interessante? Porque a Bíblia diz que do raminho vinha azeite dourado. Oh, glória! Olha, Deus vai encher gente aqui, famílias de graça. E dessa família vai brotar azeite. Oh, aleluia, sim, azeite, graça. Também, meus irmãos, significa bênção familiar. Salmo do número 128, versículo 3 diz: os teus filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Sabe o que isso quer dizer? Oliveira significa: os teus filhos vão crescer, eu vou abençoar. Eles não só vão crescer para cima, mas vão lançar raízes para baixo. Eu vou colocar uma estrutura na vida dos teus. Eu vou fazer desenvolver e crescer na minha presença, tanto na ciência como na parte espiritual. Escutem isso. A minha mão está estendida. A provisão não é tua, a provisão é minha. Aleluia! A vontade não é tua, é minha, é Deus que quer fazer. E tu vai ver eles ao redor da tua mesa. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus vai manter esse vínculo familiar duradouro. Vai crescer, vai vir neto, filhos, e Deus vai fazer essa família prosperar. E vocês serão chamados bem-aventurados. Não é o filho de fulano, que bênção. Não é assim o filho de fulano. Que bênção! Que bênção! Que bênção! Não sabe ele que o pai da família fazia conversas com Deus no quarto de madrugada. Não sabe ele que ele juntava os filhinhos e falava de Deus dentro de casa. Não sabe eles do segredo dentro de casa, do segredo, do segredo, do segredo. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu ainda vou falar sobre duas coisas. A murta, uma das outras alegorias, porque tinha murta na coberta da tenda, tinha que botar uma murta. A murta, eu fui procurar saber. A murta revela a transformação do ambiente. Um arbusto, árvore de pequeno porte, aromático, de folhas perfumadas. A murta não nasce no deserto. Não. Ela é de ambiente tropical. É ambiente, sabe, úmido. Não no deserto. Murta não nasce nesse ambiente. Mas vê o que Isaías diz, 41, versículo 18. Tornarei desertos em tanques de águas. Versículo 19. Plantarei no deserto o cedro, a árvore cita e a murta. Deus diz: eu vou plantar no deserto o que não vai brotar, o que não brota. Eu planto no deserto o que não brota.
Sabe o que quer dizer? Para brotar alguma coisa no deserto, Deus tem que mudar o ambiente. Vocês concordam? Porque ele diz assim: eu vou mandar água no deserto. Eu vou mudar o ambiente. Escute, eu não posso sair daqui com esse recado, não. Eu não vou para casa com esse recado. Vocês creem que Deus vai mudar o ambiente da casa de vocês? O senhor crê que Deus vai mudar o ambiente? Oh, meu Deus. Será que estão entendendo o que eu estou dizendo, Jesus? Tu está entendendo o que está sendo dito aqui hoje? Você está conseguindo entender? Será mesmo? Ambiente. Meu Deus. Eu vou mudar o ambiente. Eu vou mudar a natureza do lugar. Meu Deus do céu. O deserto vai brotar manancial. Eu farei brotar águas nesse deserto, nesse ambiente. Se o teu relacionamento está no deserto, meu Deus. O Senhor está dizendo: vou fazer brotar águas. Vai brotar águas. Vai saciar a sede. O vento quente vai ficar fresco. Meu Deus do céu. Isso é Deus mudar a natureza do local. E vai brotar a murta, árvore linda, frondosa, aromática, de perfume. A murta vai brotar no lugar que quem diria? Meu Deus, quem diria que ia brotar isso, a bênção na família da casa de fulano? Vai brotar porque fulano tem segredo com Deus no seu lar. Tem segredo. Quando eu olhei, disse assim: meu Deus, Deus, e plantarei. Isaías 55, versículo 13 está escrito: em lugar de espinheiro. E agora Deus está me dizendo o que é espinheiro. Agora Deus está me dizendo. Eu estava tentando entender. Sabe o que é espinheiro? Tribulação, problema. Porque Jesus disse na parábola da semente que os espinhos são os problemas da vida que sufoca a gente. É os problemas. É problema de trabalho, é tanta coisa que sufoca. Problemas diários, sufoca. Mas vê o que Deus está te dizendo. Em lugar de espinheiro, vai crescer a faia. Em lugar de sássaro, crescerá a murta. E isso será para nome do Senhor e sinal eterno na vida de vocês. Se prepare. Deus vai mudar o ambiente. Olha, essa palavra é profética. Deus vai mudar o ambiente. Deus vai mudar o ambiente. Porque tu tens segredo com Deus. Sai do ambiente que você está. Se reserva para Deus. Chama esses meninos. Junta. E começa a adorar a Deus. Que Deus vai fazer grandes coisas. Oh, meus irmãos. A palmeira revela crescimento. Porque a palmeira é grande, né? Ela é alta. A palmeira, ela já está dizendo tudo, né? Fala de crescimento. O salgueiro fala de flexibilidade. Porque um salgueiro é uma planta que fica à margem das águas. Então ela é flexível. No verão, no inverno, ela suporta tudo, porque ela fica à margem das águas. Um ribeiro vai correr na sua vida. O ribeiro de Deus vai passar na sua casa. Guarde bem esta palavra. Está chegando, está brotando o ribeiro de Deus. Então, pare. Se reserve com seus filhos. Comece a enxergar a beleza na sua esposa. Comece a enxergar a beleza no seu esposo. Abracem-se, se alegrem. Porque a Bíblia diz: vocês se alegrarão. É próprio Deus que diz isso. Vocês se alegrarão. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus fala assim, Deus sabe para quem fala. Às vezes a gente quer ver tanta gente, mas eu não me preocupo não, porque Deus reservou aqueles que precisam receber.
esta palavra. Amém? Meus irmãos, graças a Deus. Amanhã, meus irmãos,